Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, comigo tudo bem e hoje o assunto é carteira de motorista na Itália. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, vou falar tudo que eu sei, tudo que eu me lembro. Depois no final, se ficar alguma outra dúvida, além do que eu falei, vocês podem deixar comentários perguntando. Se quiserem, podem deixar também comentário no final, contando um pouco sobre a experiência de vocês, como foi, se tiraram, se já tiveram coragem, não tiveram coragem, enfim. Eu já vou avisar para vocês que esse vídeo vai ficar longo, então eu vou dividir ele em dois, porque não vai ter jeito, vou pedir paciência para vocês, porque eu falei demais, mas a minha experiência de carteira de motorista aqui na Itália foi muito intensa. Assistam o vídeo todo e assistam a parte 2, que eu sei que vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar o link da parte 2 no final da parte 1, então, tá? Bom, primeira coisa, na Itália a gente dirige do mesmo jeito que dirige no Brasil. O que eu quero dizer com do mesmo jeito que dirige no Brasil é que a gente dirige do mesmo lado. Então a gente dirige do lado direito e dentro do carro você está do lado esquerdo. Porém, existem algumas diferenças. As placas, por exemplo, de trânsito, elas são diferenciadas. Talvez seja por isso que a Itália não tem acordo com o Brasil para a carteira de motorista. Isso significa o quê? Quando eu chego do Brasil com a minha carteira de habilitação, se eu já tirei a carteira de habilitação no Brasil, ela vai ser válida na Itália por 1 ano, porém, antes de sair do Brasil, eu preciso ir no Detran e lá você paga um valor, se eu não me engano é um pouquinho mais de R$100, R$150, e você vai ter direito a um documento. E o documento é esse aqui, ó, que é a Permissão Internacional para Dirigir, conhecida também como PID. E nesse documento está escrito todos os seus dados da carteira de motorista brasileira, e tem uma cópia no final dele de todos os seus dados da carteira de motorista brasileira. E a carteira de motorista brasileira, obviamente, fica junto, né? Fica anexada junto. Eu nunca dirigi com ela, eu tirei só para eventuais casos onde eu precisasse dirigir, eu ter, mas nunca aconteceu de eu dirigir com ela. Depois que você chega aqui, essa carteira de motorista, se você precisar dirigir, é válida somente por 1 ano, contando a partir da data da sua chegada na Itália. Aí o que acontece depois? Depois aí é que vem a novidade. Depois você tem que tirar tudo de novo, do começo, que foi como eu fiz, porque o Brasil não tem acordo, como eu já disse, com a Itália para conversão da carteira de motorista brasileira em carteira de motorista italiana. Eu sei que em 2010 chegou-se a falar, acho que foi em 2010, quando ainda estava o Lula na presidência, chegou a falar com Berlusconi, conversaram sobre a importância tal dessa conversão, mas nunca se concretizou. Existem outros países da América do Sul que têm acordo com a Itália, por exemplo, a Argentina, Chile. Eu sei que eles têm, porque eu li aquele documento mais de 1000 vezes para ter certeza de que eu ia ter que começar tudo do zero, mas não teve jeito, eu tive que começar tudo do zero. Então, essa é a má notícia. Aí, como é que foi a minha experiência? Bom, primeira coisa, me dirigi a uma autoescola e fui me informar, né? Eles pedem alguns documentos lá, e isso eu vou deixar por conta de vocês que se dirijam para a autoescola, mas eu vou avisar aqui. Tem 2 modos de você tirar a carteira de motorista aqui na Itália. O primeiro é você indo diretamente à autoescola, e aí eles te direcionam, dizem todos os documentos que vocês precisam, e aí você paga para a autoescola. Ou então você pode fazer de maneira privada, ou seja, você mesmo vai até o órgão que se chama Motorizzazione, que é uma espécie de Detran daqui, e aí você vai lá e pergunta como é que você tem que proceder, e eles é que vão meio que te direcionar, assim. Então esse é o órgão responsável por tirar a carta de motorista aqui na Itália, a Motorizzazione. No meu caso, eu não posso dizer muito como funciona se você quiser fazer de maneira privada, você diretamente com a Motorizzazione. Enfim, então eu vou falar para vocês do modo com a escola, com a autoescola. Uma outra coisa muito importante é saber o valor mais ou menos de todo o processo
para tirar a carteira de motorista? Aproximadamente eu calculei que com tudo, prova teórica, prova prática, documentação da autoescola, mais aulas, chegou a uns 900 mil euros, mais ou menos, tá? Esse vai ser o valor para tirar a carta de motorista aqui. Então você chega, como no Brasil você tem que fazer uma prova teórica e uma prova prática. Para a prova teórica, você vai na autoescola, tipo 1 a 2 vezes por semana, e ele vai falando dos assuntos que tem naquele guiazinho, aquele livrinho que a autoescola dá para você. Aí eu comecei então a frequentar a autoescola 2 vezes por semana. Aconselho que quando vocês forem tirar a carteira de motorista, nesse caso é muito importante, certifiquem-se de que o italiano de vocês já está bem fluente, porque é uma coisa bem complicada. Ali eles usam uma linguagem de italiano bem formal e se você não tiver o italiano fluente, é muito difícil você conseguir entender o que o instrutor está falando, porque eles usam uma linguagem, como eu disse, bem formal. Comecei a frequentar a autoescola e aí dali, para você fazer a prova teórica, você tem um tempo, então você vai se preparando. Ele não te dá provas diárias, o que ele fala para você é para você ir fazendo as provas de quiz, que é uma espécie de uma prova de alternativas que tem ali na autoescola mesmo, no computador da autoescola. Você vai fazendo os quiz e vai colocando verdadeiro ou falso, porque a prova teórica é toda assim, são 40 questões e você tem que assinalar como verdadeiro ou falso. Dessas 40 questões, vocês podem errar, se eu não me engano, 4 questões e essas 4 questões que vocês errarem, vocês ainda são aprovados. Se você errar 5, aí você já é reprovado. No começo, quando eu comecei a estudar, eu tive uma certa dificuldade para me acostumar com aquela linguagem e tal, apesar do meu italiano já estar bom. Só que mesmo assim eu senti uma certa dificuldade de entender o que estava sendo falado. E não existe uma outra possibilidade de você tirar a carteira de motorista em uma outra língua. Você vai ter que tirar em italiano porque você está na Itália. Apesar de eu ter tido uma certa dificuldade no começo com as provas de quiz, eu comprei um CD que tem na autoescola, comprei o livrinho também, né, onde explica tudo, e comprei um CD que tem várias possibilidades de quiz, instalei no meu computador e todos os dias eu fazia uma certa quantidade de quiz. E no começo era uma tragédia, porque eu só podia errar 4 questões, no começo começou que eu errava tipo 10... 10, 8, aí o que acontece é que no final do quiz o computador mesmo te diz, olha, você errou tantas, são essas aqui as que você errou, dá uma repassada nessas aqui, porque se você errar mais de 4, você é reprovado. Então ele já te dá, ali no finalzinho, ele já te dá o resultado. Aí, treinando esses quiz muito em casa, quando fui fazer a prova teórica, deu tudo certo, eu errei 3 questões, então eu podia errar até 4, eu errei 3 e fui aprovada então na primeira vez na prova teórica. E eu sei que tem muita gente que faz a prova teórica, inclusive italianos, que fazem a prova teórica mais de uma vez porque dizem que é mais complicado para eles do que a prova prática. Então o que acontece? Quando você se inscreve na autoescola, você paga um valor por toda a documentação, para que a autoescola leve a sua documentação para a motorização. E você tem direito a fazer 2 vezes a prova teórica. Então, em uma dessas 2 vezes, você vai ter que ser aprovado. Se você fizer a primeira e for aprovado, ok. Você passou, então, para a próxima fase, que é a prova prática. Se você for reprovado, então você tem direito, dentro do prazo de 6 meses, de fazer mais uma vez a prova teórica. Se você for reprovado mais uma vez, pela 3ª vez, então aí você vai ter que dar entrada na sua documentação de novo. Pelo menos essa é a informação que me deram na autoescola. Mas quando vocês forem na autoescola, confirmem, perguntem tudo ali. Mas eu tô falando para dar mais ou menos os parâmetros para vocês terem uma ideia da gravidade da situação e de que vocês vão ter que pagar de novo. Se acontecer, né? Espero que não aconteça. Uma outra coisa importante, se você repetiu a primeira vez e tem que fazer novamente o exame teórico, então você paga um valor que, se eu não me engano, eram 70 euros. Aí o que acontece? Quando você passa para a próxima fase, então você começa a ter aulas
de direção. O meu instrutor comentou comigo na época que a lei estava mudando e que seriam necessários pelo menos 6 horas de direção. Então vocês vão ter que verificar isso com a autoescola também, porque a lei muda sempre aqui, é assim, a coisa está sempre sendo modificada. Então, naquela época eram necessárias 6 aulas de 1 hora e eles estavam vendo para introduzir também a obrigação de você já ter dirigido à noite. Então, 6 aulas mais uma lição, pelo menos, que você tivesse dirigido à noite, tivesse já tido prática à noite. Eu já vou avisar para vocês que esse vídeo vai ficar longo, então eu vou dividir ele em 2, porque não vai ter jeito, vou pedir paciência para vocês, porque eu falei demais, mas a minha experiência de carteira de motorista aqui na Itália foi muito intensa. Assistam o vídeo todo e assistam a parte 2, que eu sei que vocês não vão se arrepender. Eu vou deixar o link da parte 2 no final da parte 1, então, tá?